Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Quanto tempo não gravo um vídeo aqui? Que Deus abençoe a vida de cada um que está vendo esse vídeo, em nome de Jesus. Agora são 2h15 da manhã e eu estou aqui lendo a mensagem. Estou preparando uma mensagem para um lugar que eu vou amanhã para ministrar. E eu quero compartilhar com vocês uma outra mensagem que eu estou lendo aqui também. Porque nos dias atuais nós temos falado, temos alertado, pelo menos os verdadeiros profetas e pastores têm feito isso. Porque num tempo de falsos profetas e de falsos mestres, como nós temos nos dias de hoje, muitos são aqueles que não têm alertado sobre a vinda do Senhor, sobre o seu significado, sobre alertar a igreja, para que a igreja se prepare para isso, para que a igreja esteja com o coração voltado para o reino dos céus, a fim de que Cristo volte e encontre ela preparada. E eu estou lendo aqui 2 Pedro capítulo 3, que fala sobre a vinda do Senhor e o seu significado, a vinda de Cristo e o seu significado. E no versículo 9, Pedro nos traz a seguinte mensagem, que não retarda o Senhor a sua promessa. Jesus prometeu que Ele virá, Ele prometeu que Ele buscará a sua igreja, e Ele não retarda, Ele não está tardando. Pelo contrário, Pedro nos diz que, como alguns a julgam, Ele não tarda, não retarda como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Jesus ele não está tardando, a promessa da volta de Cristo existe. Jesus prometeu que buscará a sua igreja, vai haver o dia do grande arrebatamento, e se Cristo não buscar você, pode ter certeza que você irá até Ele. Então, o que nós temos que fazer é estarmos preparados para esse momento, preparados para esse dia, preparados para esse grande evento. Aliás, esse deve ser a sua maior expectativa, deve ser o seu maior compromisso, é estar vivendo na expectativa de Cristo voltar para buscar você. E Pedro está dizendo o seguinte, que ele não retarda, ele não está demorando como alguns julgam ser demorado. Pelo contrário, ele está sendo longânimo, ele está tendo paciência a fim de que você, a fim de que todos nós, a fim de que eu, de que a minha igreja, de que você, a fim de que a nação, a fim de que todos nós cheguemos ao arrependimento. Porque se você não chegar ao arrependimento, se você não se arrepender verdadeiramente, se você não se converter verdadeiramente, Cristo voltará do mesmo jeito, mas infelizmente você certamente não irá para a glória com Ele. Isso sem dúvida, porque o reino dos céus, a vida eterna, é para aqueles que se convertem verdadeiramente. E o versículo 10 ele diz mais, virá entretanto como ladrão, ou seja, virá de surpresa, você não sabe a hora, o ladrão não avisa a hora que vem. Então ele traz figura de um assalto, ou figura de um ladrão entrando na casa de alguém, e ele está dizendo que Cristo virá como ladrão. Cristo virá sem avisar. Se tivesse uma data marcada, talvez você já teria abandonado esse pecado. Se tivesse uma data marcada, talvez você já deveria, talvez você seria um marido melhor, talvez você seria uma esposa melhor, talvez você seria um ser humano melhor. Se tivesse uma data marcada para Cristo voltar, talvez você não continuaria levando essa vida de pecado, de erro, de falhas ou de preguiça espiritual, porque nós hoje temos uma nação e temos uma igreja espiritualmente preguiçosa. Não estou falando necessariamente da igreja Nação Eleita em Cristo, estou falando do geral. A igreja nos dias atuais é uma igreja espiritualmente preguiçosa, e talvez se Cristo tivesse marcado uma data, você não estaria levando a sua vida desse jeito, dessa maneira ou nessas condições. Mas por ele não ter marcado uma data, você talvez se acha no direito
de levar a sua vida de qualquer jeito, de deixar a vida te levar ao invés de você levar a vida. E, infelizmente, eu tenho uma péssima notícia para você. Ele não avisou quando ele vem, ele não avisou qual é o momento que ele vem. Então, se você quer um conselho, se prepare, esteja em alerta, esteja acordado, porque ele virá, entretanto, como ladrão, sem nos avisar. E ele continua, Pedro continua nos dizendo, deixa eu só consertar meu celular que eu improvisei aqui, ele está caindo aqui. E Pedro continua nos dizendo o seguinte, que o dia do Senhor virá como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, a terra e tudo que nela se desfará abrasada. Minha avó, minha mãe já dizia isso, um dia o mundo acabou com água, outro dia a próxima vai acabar com fogo. Então eles certamente estavam certos, mesmo nas suas negligências ou na sua falta de conhecimento, eles estavam certos nesse conceito, sem dúvida. E ele continua dizendo, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Versículo 11, visto que todas estas coisas hão de acontecer, ou hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Sabendo que essas coisas vão acontecer, sabe qual deve ser a sua conduta? Viver em santo procedimento e em piedade. Leva a sua vida espiritual a sério, leva a sua família a sério, leva o seu casamento a sério, leva a sua saúde a sério, enfim, cuida da sua vida e principalmente da sua vida espiritual, do seu relacionamento com Deus, porque visto que essas coisas acontecerão assim, minha impressora está fazendo barulho aqui atrás, visto que essas coisas hão de acontecer assim, você deve ser como tais que vive em santo procedimento e piedade. Então eu convido você a despertar a sua vida espiritual, a despertar as suas obras, a despertar a sua perseverança em Cristo Jesus, se é que eu posso chamar isso de perseverança, porque nós hoje podemos resumir a nossa vida espiritual como uma vergonha espiritual, nós somos fracos espirituais, nós temos feito muito pouco, nós temos lutado muito pouco, nós temos empenhado muito pouco e eu recomendo você a repensar os seus conceitos e a ser levado a andar em santo procedimento, em piedade, amor, perseverar mais no Evangelho, perseverar como cristão, como membro de igreja, perseverar como pastor, como homem de Deus, como mulher de Deus, perseverar incondicionalmente, perseverar com toda a sua força, porque se você não assim fizer, sem dúvida, Cristo vai voltar do mesmo jeito, sem você ter se arrependido, sem você ter chegado ao pleno conhecimento da verdade ou ao pleno arrependimento. Isso não vai impedir que Cristo volte, e Cristo voltando e não te achando nessas condições, pode ter certeza que você jamais irá para o céu, você jamais verá a alva, como diz Isaías, certamente tem o inferno também preparado para esses, né? Então você tem duas escolhas, ou você aperfeiçoa a sua vida espiritual, ou você continua andando na sua vida de pecado, de falhas, de erros. Há aqueles que acham que o inferno seria aqui, ou que o céu seria aqui, e eu recomendo você a começar a ler as Escrituras e mudar esse comportamento, esse pensamento seu, porque certamente isso aqui não é o inferno e certamente isso aqui não é o céu. Existe o céu, existe o inferno e para lá alguém terá que ir. Eu estou lutando para alcançar a vida eterna, para ir para o céu, sem dúvida. Eu recomendo que você faça o mesmo nesses dias de tanta blasfêmia, de tanta preguiça espiritual, você se empenhar mais para alcançar a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Eu estou aqui estudando a palavra na Igreja Nação Eleita em Cristo. É um prazer ser pastor dessa igreja, ser pastor desse povo abençoado que tem aqui. Sou muito grato a Deus pela vida de cada ovelha que congrega nessa igreja, de cada pessoa que
congrega nessa igreja, que Deus preparou para esse ministério. Só tenho que agradecer a Deus de todo o coração. E aqui nós não podemos reclamar. Deus tem nos alertado, Deus tem nos ensinado e Deus tem nos preparado. Então sou grato a Deus por esse ministério, um ministério bíblico e abençoado que Deus nos proporcionou. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, fique na paz e tá aí o alerta para a sua vida em nome de Jesus. Aperfeiçoe a sua vida, anda em santo procedimento, anda em piedade, faça aquilo que agrada a Deus, repense os seus conceitos e persevere em Cristo Jesus. Deus abençoe, fiquem na paz em nome de Jesus.